Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que a paz de Jesus esteja com você. Segunda-feira, dia 6 de julho, estamos começando o programa Palavra do Dia. Claro, desejo que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e que você tenha uma excelente semana, uma excelente segunda-feira, uma excelente semana, não só você, mas toda a sua família também. Vamos para a Palavra de Deus, o Evangelho dessa segunda-feira, palavra que ilumina a nossa vida, palavra que aponta por onde nós devemos caminhar. O Evangelho dessa segunda-feira se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículos 18 a 26. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: "Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá." Jesus levantou-se e o seguiu junto com os discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio atrás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: "Se eu conseguir ao menos tocar o manto dele, ficarei curada." Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: "Coragem, filha, a tua fé te salvou." E a mulher ficou curada a partir daquele mesmo instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada, e disse: "Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo." E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, usados hoje, o Evangelho de hoje nos apresenta duas histórias entrelaçadas, por um mesmo tema, que é justamente a fé que vence o medo e abre caminhos para a vida. Aqui temos um chefe da sinagoga que se aproxima de Jesus e faz um pedido surpreendente. Ele diz para Jesus: "Minha filha acaba de morrer. Vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá." Aos olhos humanos não havia mais o que fazer, não havia mais nada, nenhuma esperança. A morte parecia ter dado a última palavra. Mas aquele pai, ele acreditava que para Jesus, mesmo diante da morte, nem mesmo a morte seria um obstáculo. Então ele poderia ir e pedir a Jesus que Jesus poderia ajudá-lo. Enquanto Jesus então caminhava para atender esse pai, acontece que um outro encontro, uma mulher que sofria de uma hemorragia, como nós ouvimos no Evangelho, há 12 anos, ela aproxima-se discretamente de Jesus. E pela lei, ela era considerada uma impura, por ter esse sangramento. Ela era tida e considerada impura, então ela não poderia se aproximar dos outros, não podia tocar nas pessoas, algo desse tipo. Então, durante 12 anos, ela carregou não apenas uma doença física, mas também a exclusão social e, claro, religiosa, porque também era justamente a parte religiosa que fazia essa inscrição, aquela lei do puro, do impuro, que nós já conversamos, já falamos das pessoas que eram acometidas do mal da lepra. Então não era só o mal da lepra, algumas outras doenças ou enfermidades eram consideradas também como impuros, como o caso dessa mulher que tinha esse sangramento. Ela não tem coragem de falar, e ela pensa: se eu conseguir tocar na sua roupa. Ela não quis falar do seu problema, não quis relatar o seu sangramento, mas ela pensa: se eu tocar, ao menos, se eu tocar, eu ficarei curada. E Jesus percebe aquele gesto. Ele volta para ela e diz: "Coragem, filha, a tua fé te salvou." Bom, é bonito perceber que Jesus ele não quer apenas curar o seu corpo, ele quer restaurar a sua dignidade. A chama de filha, aquela questão do acolhimento, do pai quando chama os filhos de filho: "Ô meu filhinho, ô minha filha", nesse sentido de acolhimento. E aquela mulher que talvez fosse rejeitada por tantos, agora é completamente acolhida pelo Senhor, como membro dessa família de Deus. Depois, Jesus chega à casa do chefe, conforme nós ouvimos.
e todos estão chorando e já conformados, inclusive com a morte da menina, e até riem quando Jesus disse que ela estava dormindo. Jesus disse, afasta, porque ela está dormindo, ela não morreu. E para quem não acredita, aquilo parecia uma loucura, uma loucura muito grande. Mas para Deus, a morte nunca é a última palavra. E Jesus toma a menina pela mão e ela se levanta. Jesus segura a mão daquela menina e ela se coloca de pé. Então, os dois milagres nos ensinam algo muito importante, algo muito bonito. O pai acreditou, confiou, quando tudo parecia perdido. A mulher, ela precisou vencer o medo para se aproximar de Jesus. Então, ambos recebem aquilo que buscam porque colocam a sua esperança no Senhor, porque souberam onde colocaram a sua esperança. Então, também nós experimentamos momentos em que parece que tudo está perdido, que não tem mais jeito, que não tem mais solução, que morreu, como, por exemplo, um problema no casamento, uma crise, uma amizade rompida, a saúde abalada, dificuldades, sobretudo as dificuldades financeiras, o desânimo e a perda da esperança. Quantas vezes também passamos por essas situações, enfrentamos essas situações, carregamos feridas que achamos que aquilo não poderá ser curado, como aquela mulher, tentando resolver tudo sozinho. Então, quantas vezes olhamos para certas situações e pensamos que não tem mais jeito? Isso não tem mais jeito. Então, o Evangelho de hoje é prova de que sim, tem jeito. Quando nós acorremos a Jesus, quando nós vamos ao encontro do Senhor, tem jeito. Então, Cristo, ele continua passando no meio de nós. Ele continua dizendo, coragem, não tenhas medo, a tua fé te salvou. Então, a fé não é uma garantia que nunca sofreremos. Eu já falei isso aqui várias vezes. Não é porque eu acredito em Deus, não é porque eu estou com Deus, que será garantia de que não sofreremos nunca mais. É a certeza de que Deus nunca nos abandona. Isso sim. E pode fazer renascer a vida onde enxergamos somente o fracasso. Olha que bonito isso, esse evangelho de hoje. É muito bonito, sem dúvida alguma. Jesus toca a menina morta. Pela lei judaica, tocar um cadáver era também se tornar impuro. Mas com Jesus acontece o contrário. Ele purifica. O toque de Jesus é um toque que purifica. Eu, alguns anos atrás, ainda quando estava em Paracatu, na paróquia Catedral de Santo Antônio, quando eu era pároco, sempre rezava às terças-feiras a novena das mãos ensanguentadas de Jesus. E sempre me chamou a atenção o toque, a questão própria do toque, o toque de Jesus, que eu sempre lembrava e dizia para quem participava daquela celebração, que permitisse que Jesus tocasse na sua vida, que as suas mãos benditas, ensanguentadas, chagadas, abertas, pudesse tocar. E foi isso que aquele homem experimentou, foi isso que aquela mulher também experimentou a partir do toque de Jesus. Permitamos que Ele toque em nossas situações, em nossa vida, para que todo mal, toda morte, toda tristeza, tudo aquilo que nós achamos como perdido, seja transformado pela graça do próprio Deus, tá bom? É isso que gostaria de falar com você hoje. Peço ao bom Deus que te abençoe. Proteja, guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço, fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Palavra do dia com Padre Marcos. Oferecimento. A FAMAG Premoldados atua há 40 anos fornecendo soluções para obras de todos os tamanhos. São lajes premoldados em geral, com qualidade, estrutura e confiança para a sua obra. Atendimento direto, negociação transparente e facilidade na entrega. Venha conhecer a FAMAG Premoldados. Há 40 anos construindo confiança em Paracatu e região. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.